E aí, pessoal? Quem nunca sentiu aquele arrepio na espinha diante da imponência do Cristo Redentor? Ou se maravilhou com as formas futuristas da Catedral de Brasília? Os monumentos são como portais para o passado, sussurrando histórias que moldaram nossa identidade. Eles são muito mais do que pedra e cimento, são símbolos da alma brasileira. Nesta jornada, vamos explorar a história por trás de 5 ícones do nosso Brasil. Do Rio de Janeiro à Amazônia, cada monumento guarda segredos e curiosidades que revelam a riqueza cultural e a saga épica da nossa terra. Permitam-me ser o seu guia nesta expedição inesquecível. Preparem o coração e a mente, porque a aventura já começou. No topo do Corcovado, de braços abertos para a cidade maravilhosa, o Cristo Redentor é a imagem mais icônica do Brasil. Visível a quilômetros de distância, ele inspira fé, esperança e também muita curiosidade. Mas como essa maravilha da engenharia e da arte foi parar lá no alto? A ideia de construir um monumento religioso no Morro do Corcovado surgiu lá no século XIX. Mas foi depois da Primeira Guerra Mundial que o projeto ganhou força. A ideia era criar um símbolo de paz e união para o Brasil. Assim nasceu o Cristo Redentor, uma obra grandiosa que uniu fé, arte e engenharia. Mas a história do Cristo Redentor reserva muitas outras surpresas, e eu vou revelá-las a vocês na próxima parada da nossa expedição. A construção do Cristo Redentor foi um desafio e tanto. Imaginem só erguer uma estátua de 38 metros de altura, no topo de um dos morros mais altos do Rio. A obra, iniciada em 1926, durou 5 anos e exigiu o trabalho de centenas de operários. O projeto foi desenvolvido pelo engenheiro brasileiro Heitor da Silva Costa, com a colaboração do escultor francês Paul Landowski, que desenhou a estátua. E aqui vai uma curiosidade. O rosto do Cristo foi esculpido pelo artista romeno Gheorghe Leonida, uma verdadeira obra de arte internacional. Mas e o material usado na construção? A resposta está na nossa próxima parada. Saindo do Rio de Janeiro, nossa viagem nos leva à capital do Brasil, Brasília. Lá no coração do Planalto Central, encontramos outra joia arquitetônica, a Catedral Metropolitana de Brasília. Projetada pelo gênio Oscar Niemeyer, essa obra-prima modernista nos convida a uma experiência única de fé e arte. Inaugurada em 1970, a Catedral Metropolitana de Brasília impressiona por suas formas curvas e arrojadas. De longe, ela lembra uma coroa de espinhos, simbolizando a coroa de Cristo. Suas 16 colunas de concreto, dispostas em círculo, convergem para o céu, criando uma atmosfera de leveza e grandiosidade. Mas a beleza da Catedral Metropolitana de Brasília vai além de sua estrutura inovadora. No interior, vitrais coloridos banham o ambiente com uma luz mágica, convidando à contemplação e à paz interior. A Catedral Metropolitana de Brasília é um exemplo da genialidade de Oscar Niemeyer, um dos maiores arquitetos do século XX. Suas curvas ousadas, inspiradas nas formas da natureza e da mulher brasileira, romperam com a rigidez da arquitetura tradicional, criando um estilo único e reconhecido mundialmente. Ao entrar na catedral, somos envolvidos por um jogo de luzes e sombras, proporcionado pelos belos vitrais. Esses vitrais, obra da artista Mariane Peretti, representam a ascensão da Virgem Maria ao céu. A sensação é de estarmos dentro de um útero materno, acolhidos pela luz divina. Da imponência do Cristo Redentor à grandiosidade da Catedral de Brasília, nossa jornada continua, revelando a riqueza cultural e a diversidade do nosso Brasil. Da capital futurista, rumamos agora para a encantadora Salvador, Bahia. É lá que encontramos o elevador Lacerda, uma verdadeira obra de arte da engenharia do século XIX.
ligando a Cidade Baixa à Cidade Alta. O elevador Lacerda se tornou um dos cartões postais mais queridos de Salvador. Inaugurado em 1873, o elevador Lacerda foi uma revolução para a época. Imaginem só, antes da sua construção, as pessoas precisavam enfrentar uma ladeira íngreme e cansativa para se locomover entre as duas partes da cidade. Com a chegada do elevador, o trajeto que antes levava quase 1 hora passou a ser feito em apenas alguns minutos. Mas o elevador Lacerda não é apenas um meio de transporte. Ele é um símbolo da modernidade que chegava ao Brasil no final do século XIX. Ainda em Salvador, nossa viagem nos leva ao Pelourinho, um lugar que pulsa história e cultura. Declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco, o Pelourinho é um testemunho vivo do passado colonial brasileiro. Suas ruas de pedra, casarões coloridos e igrejas barrocas nos transportam para o século XVII, época em que o Brasil era colônia de Portugal. Mas o Pelourinho também guarda em suas vielas as marcas de um passado doloroso. Foi ali que, durante séculos, negros escravizados foram castigados e comercializados. As marcas da escravidão estão presentes em cada canto, uma lembrança constante da crueldade que marcou a história do nosso país. Após um período de decadência, o Pelourinho renasceu. Hoje, o bairro é um centro cultural vibrante com música, dança, artesanato e gastronomia. Caminhando pelas ruas de pedra do Pelourinho, somos envolvidos pela beleza da arquitetura colonial portuguesa. Os casarões, com suas fachadas coloridas, sacadas de ferro trabalhado e azulejos portugueses, são verdadeiras obras de arte. Cada detalhe, cuidadosamente preservado, nos conta um pouco da história do Brasil colonial. Ao adentrarmos as igrejas barrocas, somos tomados por uma sensação de paz e espiritualidade. Os altares ricamente decorados com ouro, as pinturas sacras e os azulejos portugueses criam uma atmosfera única, que nos transporta para outra época. Mas o Pelourinho é muito mais do que um museu a céu aberto. É um lugar cheio de vida, onde a cultura afro-brasileira se manifesta em toda a sua plenitude. Nossa última parada nos leva a Manaus, no coração da Amazônia. É lá que encontramos o Teatro Amazonas, um verdadeiro oásis de cultura em meio à floresta tropical. Inaugurado em 1896, durante o auge do ciclo da borracha, o Teatro Amazonas é um símbolo da riqueza e da opulência que marcaram essa época. A construção do teatro foi um feito extraordinário. Imaginem só, transportar materiais nobres da Europa para o coração da selva amazônica. Mármore italiano, lustres de cristal da Boêmia, aço da Inglaterra. Tudo foi trazido de navio para construir esse monumento grandioso. Adentrar o Teatro Amazonas é como fazer uma viagem no tempo. Sua arquitetura imponente, inspirada nos grandes teatros europeus, nos remete ao glamour do século XIX. O Teatro Amazonas foi palco de grandes espetáculos de ópera, atraindo artistas renomados de todo o mundo. Imaginem só, a elite amazonense, vestida com suas melhores roupas, assistindo a apresentações de gala em plena floresta. Era o auge do ciclo da borracha, e Manaus respirava cultura e prosperidade. O interior do teatro é ricamente decorado com pinturas, esculturas e afrescos que retratam a natureza e a cultura amazônica. O destaque fica por conta da cúpula, composta por 36 mil peças de cerâmica esmaltada, vindas da Alsácia, na França. O Teatro Amazonas é um símbolo da riqueza cultural do Brasil e da capacidade do ser humano de criar beleza em qualquer lugar. E assim termina nossa jornada pelos monumentos icônicos do Brasil. Do Cristo Redentor ao Teatro Amazonas, cada um desses lugares nos conta um pouco da história, da cultura e da alma do nosso país. Ao admirarmos a imponência do Cristo Redentor, somos tomados por um sentimento de esperança e fé.
Diante da Catedral de Brasília, somos convidados a refletir sobre a grandiosidade da criação humana. O elevador Lacerda nos lembra da capacidade de superar desafios e conectar diferentes realidades. No Pelourinho, somos confrontados com as marcas do passado, mas também celebramos a força da cultura afro-brasileira. E no Teatro Amazonas, nos encantamos com a beleza e a grandiosidade que florescem no coração da floresta. Cada monumento é um elo com o passado, um presente para o presente e um legado para as futuras gerações. Cabe a cada um de nós preservar e valorizar esses tesouros, para que continuem a inspirar e emocionar brasileiros e pessoas do mundo inteiro. Até a próxima aventura. Até a